Pablo Marçal cumpriu a promessa de revelar a verdadeira face de Guilherme Boulos. Como foi a história, homem? Sim, meus queridos telespectadores, Pablo Marçal apresentou a prova que irá ajudá-lo a vencer as eleições para prefeito de São Paulo. O quê? Não acredito. E enquanto todos discutem essa prova apresentada por Marçal, ele, Pablo Forrest Gump, continua sua trajetória, correndo rumo à prefeitura de São Paulo. Ah, você não está acreditando? Rapaz, ele disse que iria correr até o dia das eleições. Além de suas histórias, você já assistiu o filme Forrest Gump, Contador de Histórias? Pois bem, Pablo Marçal tem algo em comum, mas preste muita atenção, porque segundo os especialistas, a prova que Marçal apresentou foi falsificada. É, meu amigo, parece que nós estamos a ponto de uma reviravolta nas eleições para prefeito de São Paulo, porque, segundo dizem, se isso de fato for verdade, a prova falsificada, Pablo Marçal estará cancelado uma vez por todas, para todo sempre, de qualquer eleição. E Boulos, com essa investida falsa de Marçal, ganha as eleições. Sobre isso, o próprio Guilherme Boulos disse: Fala pessoal, olha, o Pablo Marçal não tem limite. Ele acabou de publicar na rede social dele um documento falso querendo sustentar a fake news dele, que já foi desmascarada, de que usaria drogas. Vamos lá, né? Conseguimos agora, nesse meio tempo, enquanto ele publicou até eu gravar essa live, levantar todos os fatos. Primeiro, o dono da clínica do documento que ele publica tem um vídeo com o Pablo Marçal, é apoiador dele, que nós vamos publicar aqui no meu Instagram esse vídeo assim que eu terminar a live. Falsificou o documento, parceiro dele falsificou o documento, usando o CRM de um médico que faleceu há 2 anos, para que ninguém possa ser responsabilizado como médico. Então ele usa o CRM do médico, que está inativo desde 2022, porque o médico faleceu. Olha o nível que o cidadão chegou. Falsificação de documento. Para completar o desmentido do absurdo dele, vamos lá. No dia seguinte do dia que ele coloca o documento, no dia seguinte tem fotos no meu Instagram, datadas daquele dia, de que eu estava na comunidade do Vietnã fazendo distribuição de cesta básica. Nós vamos também publicar esse print da publicação do Instagram assim que eu terminar a live. Simples assim. Sim, o cidadão não tem limite a um dia da eleição. Depois de ser desmascarado no debate da Globo ontem, a um dia da eleição ele inventa essa fake news. Agora, gente, chegou no limite para ele. Nós estamos entrando agora à noite com um pedido de prisão do Pablo Marçal, da Justiça Criminal, dele e do dono da clínica. Um pedido de prisão de ambos. Além, logicamente, de todas as medidas cabíveis na Justiça Eleitoral. Então, acompanha aqui no nosso Instagram, nós vamos publicar o vídeo dele com o dono da clínica, o print do dia seguinte, um segundo documento falso, eu estaria internado, né? Eu distribuindo cesta básica numa comunidade. É isso. Eles jogam pra mentira, sabem que vão ser desmentidos, porque é uma mentira, inclusive, elementar, básica. Até o número do meu documento tá errado no negócio, assim, não tem limite, né? Mas a ideia é justamente criar essa confusão, a ideia é que as pessoas divulguem a mentira para tentar criar um impacto eleitoral para a eleição do próximo domingo. Então eu peço para vocês divulgarem essa live, né? Esse vídeo nós vamos botar da live para circular no WhatsApp, para que o desmentido circule, tanto quanto ele quer que circule a fake news, assim como todas as provas. Eu espero que a justiça seja rápida, tanto a justiça eleitoral caçando o post dele e tomando todas as medidas cabíveis, como a justiça criminal respondendo ao pedido de prisão, tanto do Pablo Marçal como do dono da clínica farsante, falsificou documento. É nesse nível que a gente chegou. Vamos que vamos, gente. Então, encerrando aqui, tá entrando aqui no nosso Instagram os demais documentos que eu mencionei aqui, e peço para vocês para nos ajudarem a compartilhar a verdade para vencer a mentira desse cidadão que não tem limite ético, moral, é o abismo em pessoa. Falou bem, boa noite. Pablo Marçal também comentou a respeito desse laudo. Confira só. A filha do médico que teria assinado esse laudo disse que trata-se de laudo falso. Polícia Federal, Polícia Civil, Você não fez a reportagem? Mas foi um perigo. Que o laudo é verdadeiro? Aí eu recebi, publiquei, mas sobre o Boulos, né, que é um criminoso, alguém que não merece um pingo de respeito, usou dinheiro público para me destruir. Então eu tenho que tratar ele como marginal mesmo, e que a investigação corra aí muito bem, e se conseguir inocentar ele, qual que é o problema dele aceitar logo e avisar para todo mundo que ele é cheirador de cocaína? Mas o senhor
Não, foi eu que dei o laudo, eu só publiquei. Quando o senhor recebeu? Lógico, só que agora, você está falando, agora ele tem que provar. Você verificou a veracidade? Quem postou, verificou. Quando o senhor recebeu? Quando? Tem que checar com o advogado, ele que recebeu. As zoeiras do Pablo Marçal até tiveram um pouco de humor, engraçado, né? Aquelas mitadas, um pouco de humor, realmente teve. Mas desta vez, Pablito teria passado de todos os limites. E se realmente, se for verdade, que ele falsificou um documento na tentativa de prejudicar o candidato Boulos, fica uma pergunta: até onde vai o limite de alguém que busca o poder? Você talvez diria: eu tenho outra pergunta, Ivan. Será que ele ganhará as eleições? E a minha resposta para você é sim, eu acredito que, mesmo que esse documento de fato tenha sido falsificado, inclusive eu recebi prints de que a conta do Marçal foi cancelada, a outra conta já foi banida também ou temporariamente suspensa. Mas fato é que, apesar de tudo isso, se de fato ele falsificou, olha, ele ainda assim vai ganhar. E olha, eu acabei de verificar, não é mentira não. A conta de Marçal está temporariamente suspensa ou foi removida. Gente, eu preciso deixar claro que, apesar de algum humor, de algumas mitadas interessantes, tipo o meme da carteira de trabalho, a Tabata sorrindo, não é, com aquelas conversas, tipo, você prepare seu coração e olhe dentro dos meus olhos. Ela ficou rindo tudo. Respira bem fundo, ouça seu coração. Eu quero te ver ali no contato íntimo, só nós dois, cara a cara, ali naquela urna. Se o Pablo Marçal de fato fez isso é jogo baixo. Eu repudio isso, discordo totalmente. É algo criminoso fazer isso, mesmo contra alguém que você discorde. Tem uma discordância com o Boulos? Ok, mas jogar sujo, não. Agir com injustiça contra alguém, mesmo se for alguém que você discorda, só mostra que você que age com injustiça não tem caráter nenhum. E se isso for verdade, Pablo Marçal está deixando claro que ele, o tempo todo, agiu com mau caratismo. E aí, é claro, quem se salva nessa política, hein? Tabata Amaral, Marina Helena, Datena, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Quem destas figuras poderá salvar São Paulo? Dos 6, apenas um não está usando a grana destinada às eleições. 5 deles estão surfando nesta grana. Mas fato é que usar ou não este dinheiro agora já não indica tanto caráter de alguém. Até porque, se isso for verdade, Pablo Marçal, que tanto bateu no peito dizendo eu não estou usando esta grana toda, não adiantou absolutamente nada, porque não está usando a grana, mas está agindo com mau caratismo. E eu deixo uma pergunta para vocês: será mesmo que estes candidatos de fato estão preocupados com a melhoria do povo? Será que eles estão cansados com o sofrimento da população? Uma nova notícia fresquinha: o ministro Alexandre de Moraes intimou Pablo Marçal. Por que é, Pablo, que você usou o X enquanto estava bloqueado? E ele tem, segundo as notícias, 24 horas para explicar. Voltando, será que os nomes que disputam as prefeituras, os vereadores, realmente estão fazendo isso movidos pelo sentimento de ajudar a população? De deixar a vida das pessoas melhor? Será mesmo que eles querem de fato levar a população a alcançar tão sonhada promessa de melhoria? Dias melhores para o nosso povo, amigo eleitor. Até então, não passa de sonho e parte de um roteiro que vem sendo repetido, política após política, eleição após eleição. Eu gostaria que você pensasse comigo: um candidato que já ficou 4 anos no poder, 8 anos no poder, e já construiu até uma carreira política e não fez nada pela população? Me digam que diabos este homem, esta mulher quer novamente ficando no poder. Por que ela não conseguiu fazer antes? O que ela não fez antes que pode fazer agora? Há quantos anos nós temos esse sistema de votos escolhendo presidentes, senadores, deputados, prefeitos, vereadores e tudo mais que é representante do povo? E o que mudou para a população? Se não um jogo para acalmar a grande massa, o povo, enquanto por baixo dos bastidores, tudo que eles fazem, na verdade, é sempre beneficiando a eles mesmos. A cada dia, o nosso país se torna uma vergonha maior. E, em parte, a culpa é da população, que vende o seu voto. E aqui, eu deixo fora aqueles que vendem, de fato, por um prato de comida, por um remédio, por alguma coisa que está
precisando tanto, sabe quem vem lá para ajudar? Um candidato, se aproveitando da pobreza e da desgraça daquela pessoa, acaba comprando o seu voto. E se é covarde quem faz isso. Então eu deixo de lado esses que são de fato vítimas, mas tem aqueles que gostam de vender o voto realmente. Tem aqueles que, eu estou esperando chegar a política, eu vou vender meu voto. Você é tão desonesto quanto o político que compra o seu voto. Do outro lado, nós temos os candidatos, e não vou generalizar, não vou colocar todos no mesmo saco, mas os candidatos que não querem realmente ajudar o povo, que não se importam mesmo se o povo está sofrendo, que não estão nem aí para a desgraça e miséria do nosso país. Eles simplesmente querem uma fatia do poder, querem continuar no poder ou saborear pela primeira vez e daí por toda a vida este poder que eles têm após ganhar as eleições. Candidatos que aparecem como anjos de luz, mas na verdade são verdadeiros diabos. Se aproveitam da ignorância, da miséria e da pobreza para conquistar a população. Nada vai mudar enquanto a população pensar da mesma forma que tem pensado. Continuaremos sendo feitos de trouxa, sendo usados como energia para sustentar essas máquinas desta Matrix. Trabalhadores enriquecendo seus senhores. Essa é a verdade. E muitos não estão preparados para ela, outros nunca saberão dessa verdade. E dentro daqueles que sabem o que de fato acontece, existem duas classes. Aqueles que lutam, que batem de frente e não se vendem, e aqueles que já se corromperam, se entregaram e hoje são agentes do sistema. E eu termino fazendo uma pergunta para você. Quem é você dentro desta Matrix? Alguém que está dormindo, nunca vai acordar? Alguém que sabe, mas não quer enxergar? Alguém que luta contra esse sistema? Ou alguém que se curvou e agora é um agente Smith, está a serviço dos diabos? Diz aqui, comenta qual a sua opinião sobre tudo isso, sobre o que Pablo Marçal fez, sobre todos esses episódios que aconteceram envolvendo política. E talvez você diga, mas não interessa se ele fez isso, porque o Boulos é isso e aquilo. Preste atenção, não é porque você tem um candidato que seja corrupto que você deve se igualar a ele. Até porque quem diz lutar pela verdade, de fato tem que viver na verdade. E eu não estou aqui afirmando que de fato o documento é falso. Eu estou colocando para vocês o meu pensamento. Se é falso, Pablo Marçal não é digno de ser prefeito. Se é verdadeiro, aí precisam averiguar todas essas acusações a ele. E a pergunta é, se ele é inocente, por que será que essa turma se juntou para derrubar suas redes sociais? Se ele é culpado, aí eu deixo uma pergunta mais complexa. Quem dentre essas figuras de fato merece ser prefeito? Segundo o IBGE, a população do Brasil chegou a 212 milhões de habitantes. Se nós subtrairmos deste número os ministros, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores e qualquer outro político que exista, ainda teríamos muitos milhões de eleitores. O sistema corrupto é forte e está em todos os departamentos. A corrupção é o que motiva grande parte dos nossos representantes. No final, a população é apenas números e eles precisam para experimentarem o poder ou continuar no mesmo. Para algumas pessoas, não existe alguém que possa bater de frente com o sistema, com a corrupção. Mas você já imaginou no que aconteceria se um dia a população, toda a população, decidisse marchar nas ruas sem quebrar nada, sem atos criminosos? Nenhum exército se manteria de pé diante de uma multidão incontável marchando. Nenhum homem, nenhum político, por mais influente que seja, nenhuma autoridade, independente do cargo que ocupe, ficaria diante de um exército de cidadãos marchando. Imagine muitos milhões de brasileiros marchando com uma única bandeira, com a seguinte frase sendo ecoada em cada cidade, cada estado, cada canto do nosso Brasil. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Alguma vez você já parou para pensar no que essa frase, esse parágrafo da Constituição significa? Nós não somos apenas números.
livres. Não podemos agir como gado marcados por algum senhor. Nós somos a população. Somos nós que movemos este país. Nós pagamos cada político. Nós empregamos. Nós somos empregados. Nós contribuímos. Nada seria possível sem o povo. Uma casa não seria construída sem os trabalhadores. Os prédios públicos não estariam de pé sem nós. Nenhum político receberia salário sem a população. Somos um elefante preso por uma corda feita com as folhas de papel higiênico em uma estaca de palito de fósforo fincado em um monte de manteiga. Se um dia, apenas um dia, o povo se unir e dizer não aos maus tratos, ao abandono, à corrupção e decidir assumir o seu lugar, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Sem quebrar nada, apenas marchando. De longe ouvirão nossos passos, o chão tremendo graças a milhões de brasileiros que amam sua nação. O vento se encarregando de levar nosso grito aos quatro cantos. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Até quando nós que somos o poder, nós que temos o poder, nós que escolhemos quem receberá uma fagulha do nosso poder, vamos acordar? Até quando deixaremos eles nos dominarem, nos humilharem? Se um dia acordarmos e decidirmos não mais sermos o combustível humano usado pelas máquinas, então veremos dias melhores. Nenhuma nação deve temer o seu governo. O governo deve temer o seu povo. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.